Perspectiva isométrica, exemplo 1. O primeiro exemplo de desenho em perspectiva isométrica consiste de um paralelepípedo com as dimensões de 100 de comprimento, 40 de largura e 70 de altura. Vamos dar início então ao nosso exemplo 1. Inicialmente vamos criar dois layers, arestas visíveis e arestas invisíveis. Criar aqui então o layer aresta visível. Vou escolher para ele a cor magenta, linha contínua, e o layer aresta invisível, aresta tracejado pequeno. Vamos testar esse aqui primeiro. E ele vai ser verde. Ótimo. Então selecionamos aqui primeiro a aresta visível. E no LibreCAD nós temos duas maneiras de desenhar essas linhas isométricas. Utilizando coordenadas polares, com a ferramenta de linha por dois pontos, e utilizando a ferramenta de linha por ângulo. Como é que funciona aqui a linha dois pontos? Seleciono aqui, clico num ponto qualquer da tela, com o botão esquerdo, e vou digitar então uma coordenada polar. Vou fazer a linha que tem o comprimento de 100. Como é que seria? @100. E como é que a gente especifica o ângulo na coordenada polar? Digitando o sinal de menor e o ângulo depois do sinal de menor. Então ele entende aqui, ó, que tudo que tem... Opa, saiu aqui de novo. 100, 30. O LibreCAD entende que tudo que está antes do sinal de menor é o comprimento e depois, após o sinal, é um ângulo. Então aqui, vou digitar Enter, nós temos uma linha de 100 com 30 graus de ângulo com relação à horizontal. Então, lembrando da perspectiva isométrica que nós estávamos conversando, nós temos três eixos, que cada eixo faz um ângulo de 120 graus. Nós temos um eixo, o eixo Z, que é na vertical. Então, se eu tenho um eixo na vertical e outro eixo a 120 graus desse eixo está na vertical, esse eixo vai estar fazendo um ângulo de 30 graus com relação à horizontal. Então, tanto o eixo X quanto o eixo Y vão fazer 30 graus com relação à horizontal. Claro que o eixo X vai ser 30 graus e o eixo Y, que nós vamos desenhar agora, vou pegar a ferramenta, ativar a precisão na extremidade, arroba, o comprimento dele, a largura é 40, a largura da peça, sinal de menor, e o ângulo é 30 graus com relação à horizontal, mas nesse sentido aqui, se tem 30 graus aqui, vai ter 150 aqui com relação à origem da contagem do ângulo. 150, 40, sinal de menor, 150. Ó, e aí fiz então o meu eixo X e meu eixo Y. Essa é uma maneira de fazer. Nós temos conversado que ao longo do nosso curso que o LibreCAD tem algumas limitações. Nesse sentido, né, do desenho da perspectiva isométrica, ele tem uma ferramenta que é bastante útil e facilita, na verdade, que é a ferramenta de linha por ângulo. Nessa ferramenta eu já vou especificar aqui o ângulo, ó, 30, o comprimento 100, e aí só... Deixa eu desativar aqui a precisão. Ó, só desenho então a linha, né, especifico e clico no ponto qualquer, no ponto que eu quero inserir essa linha. Tá, vou dar um ESC, vou vir na linha de novo. Agora com um ângulo de 150, uma linha de comprimento 40. Ativa a precisão nas extremidades e aqui está ela. Então pode desenhar tanto com coordenadas polares quanto com a ferramenta de linha por ângulo. Nós vamos utilizar a ferramenta de linha por ângulo juntamente com a linha vertical para fazer o desenho. Tá? Então vou apagar esse aqui e vou continuar desse aqui. A altura da nossa peça é 70, então aqui 70. E aqui ó, eu já posso inserir essa linha tanto nesse local, quanto nesse local, quanto nesse local. Feitas as três linhas visíveis do eixo Y, do eixo Z, agora nós temos então que complementar as arestas visíveis aqui em cima. Então vou vir aqui na ferramenta de ângulo, linha por ângulo, 30 graus, 100. Ó, eu já posso desenhar essa linha e essa linha aqui. Depois mudar aqui o ângulo para 150 e o comprimento para 40. E já desenhar então essa e essa. Tá? Então aqui está pronto o nosso desenho, as arestas visíveis. Vamos agora partir para o desenho das arestas invisíveis. Então aqui cliquei e selecionei o layer. Vou desenhar primeiro a linha vertical, então tenho aqui vertical,
Ela tem comprimento de 70, né? E vou mudar aqui a precisão para o ponto de precisão para o final. Então, cliquei aqui. Faço agora com ângulo. Posso fazer a linha da largura, né, do eixo Y, que tem comprimento de 40. E também comprimento 100, ângulo de 30. Ó, nossa linha do eixo X. E com isso, então, finalizamos o desenho da perspectiva desse paralelepípedo que tem 100 de comprimento, 40 de largura e 70 de altura.